Querido irmão, querida irmã, nesse dia 2 comemoramos todos os fiéis defuntos. Somos chamados a rezar por todos os nossos parentes, entes queridos que já partiram para a casa do Pai. Queria refletir com vocês um pouquinho o que a palavra de Deus nos diz nesse dia. A antífona de entrada vai nos dizer, misturando um texto da carta aos Tessalonicenses e Coríntios, que como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram, e como todos morrem em Adão, todos em Cristo terão a vida. Então, esta antífona da entrada já coloca-nos a esperança, a certeza de que para nós não existe a morte, existe a vida. Deus nos prometeu a vida eterna, a vida plena, a vida em abundância, na eternidade junto de si. Esta esperança é alimentada pela palavra de Deus, na primeira leitura, Jó, capítulo 19, onde Jó faz uma profissão de fé. Sei que meu Redentor está vivo. Ou seja, Jó, apesar de fazer toda aquela experiência de sofrimento, que todos vocês conhecem muito bem, basta ler o livro de Jó, ele faz uma profissão de fé de que o Redentor, o Goel dele, estará vivo e que ele haverá de ver na carne dele a salvação de Deus. A salvação de Deus. Ou seja, Deus nos ama e não permitirá que a nossa vida se corrompa, que a nossa vida se destrua, que a nossa vida acabe por ocasião da morte. Então, é uma profissão de fé no Deus vivo que deseja a nossa vida. Nesse sentido, o Salmo 22, que é muito conhecido, lido nessa perspectiva, nos mostra, lido nessa perspectiva da morte, da perspectiva escatológica, nos mostra justamente que Deus haverá de nos guardar e nos proteger do vale da morte e haverá de nos dar a vida plena, a vida eterna. Ele nos encaminhará para a eternidade junto de si, onde viveremos eternamente, conforme o salmista vai dizer no final. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Já a segunda leitura, 1 Coríntios 15, Paulo vai nos ensinar que em Cristo todos reviverão. Todos reviverão. Se nós fazemos a experiência da morte, a experiência de morrer, nós cremos que em Cristo faremos a experiência de ressuscitar, de reviver e viver eternamente em Deus. Quando Paulo fala aqui de reviver, não se trata de uma vida histórica novamente, pois tudo aquilo que nasce na história padecerá novamente a consequência da morte histórica. Não. O que Paulo aqui nos fala é justamente desta vida plena, a qual Cristo já experimenta por sua ressurreição, e que todos aqueles que foram mergulhados em Cristo pelo batismo e fiéis a esta graça batismal, haverão de experimentar no fim de sua vida. Já o Evangelho, Lucas 12, é um texto que nos inspira a vigilância, né? Pois Jesus conta a parábola dos homens que estão esperando o seu Senhor voltar do casamento e que precisam estar preparados, vigilantes, trabalhando, para que quando o Senhor voltar, os encontre preparados. É a realidade de que nós não sabemos quando virá a nossa morte. Então, nosso mundo tão diferente, nosso mundo tão, nessa realidade da pandemia, tão diferente mesmo, né? Ou seja, saiu dos padrões normais, né? Porque normalmente nós esperamos que, por exemplo, uma pessoa idosa que possa experimentar a morte, de repente ela sobrevive, e um jovenzinho de repente pega a Covid-19 e falece. Então, esta realidade nos toca, nós não sabemos quando, como será a nossa morte. Sabendo que, para nós, cristãos, a morte é o encontro definitivo com Deus, encontro definitivo com Cristo. Então, por isso que precisamos estar cotidianamente preparados. Não digo ficar assim, habitolados, pensando, imaginando como será, não.
mas digo de viver cada dia bem, como se fosse o último, como se fosse o derradeiro, vivendo os nossos compromissos, vivendo a prática da caridade, da fraternidade, da solidariedade aos mais pobres, vivendo, praticando a nossa fé cada dia, pois é a forma que nós temos de estarmos preparados para esse encontro definitivo com Deus, que um dia haverá de acontecer comigo e com você. Então, que essa celebração do Dia de Finados possa reavivar a nossa fé na ressurreição. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos, na certeza de que eles estão junto de Deus, em paz, que eles intercedem por nós, e que essa celebração também nos prepare também, cada dia mais, para este encontro definitivo com o Senhor Deus da nossa vida, aquele que haverá de nos resgatar e nos salvar definitivamente da escravidão da morte e nos inserir na felicidade eterna do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você.